Bom dia pessoal, tudo bem? A nossa ideia com esse treinamento é poder passar para vocês, eu pedi a participação da Paula aqui junto comigo, para poder passar para vocês de uma maneira constante o treinamento do nosso produto, do Solo Galerie, para que vocês possam ter esse material de uma maneira constante, para que a gente possa passar para o cliente, treinar vocês, passar para o cliente na ponta, tudo que a gente está construindo dentro desse produto maravilhoso. Tá bom? Podemos passar. Começamos falando um pouco do nosso master plan, né? O que é o terreno que a gente tem aqui no Mogi Lab. Estamos falando em mais de 70 mil metros quadrados de terreno, onde a gente tem um projeto, está sendo desenvolvido pelo arquiteto Aflalo Gasperini, de um bairro planejado. Dentro desse bairro há uma interação muito grande com a cidade, então é a construção de um bairro, não um bairro fechado, e sim um bairro planejado, com fruições, ciclofaixas, arborização. É um projeto completamente diferente, focado em muito que você vê fora do país, fora daqui do Brasil, em várias outras situações onde a gente tem um bairro planejado, trazendo a cidade para dentro do bairro. Essas são as fruições que a gente acaba criando, ampliando essa permeabilidade dentro dessa grande quadra, para transformar isso num bairro que o foco é a qualidade de vida dentro desse bairro planejado. Pra vocês terem uma ideia do que a gente está falando, o que seriam essas fruições públicas, né? Então a gente tem aqui os empreendimentos lateralmente e aqui no meio a ciclofaixa, calçada, as lojas voltadas para dentro do empreendimento, trazendo essa vida. Quer dizer, você vai ter um grande shopping a céu aberto que a gente vai construindo ele conforme cada empreendimento vai acontecendo, né? Então aqui embaixo mais um outro exemplo, as calçadas com a rua aí já aberto para fora, ciclofaixas, praças, calçadas. Então realmente é uma construção de um projeto que é difícil até de se encontrar em algumas cidades aqui do Brasil, e a gente está construindo essa nova situação aí dentro de Mogi das Cruzes. Então aqui para a gente entender como vai ser o atendimento de vocês desde a recepção até a sala de atendimento. Então a primeira ali na sala das maquetes é a maquete do Master Plan, onde a ideia é vocês falarem justamente os pontos que o Marcos colocou de uma forma animada, né? Então na maquete tem ali o tablet onde vocês podem clicar ou no automático mesmo no tour completo, onde as luzes vão se acendendo. Tanto o terreno da Ribeira, mostrando a área de 70 mil metros, como também o melhoramento viário que está sendo realizado já pela prefeitura ali no entorno. Todos os pontos de infraestrutura e referências que vão dar suporte para os empreendimentos, as fruições públicas e também os nossos dois empreendimentos, o Soma e também agora o Solo. O que é legal de falar, dentro no próprio espaço das maquetes, a gente criou um video wall enorme, interativo, onde nesse video wall a gente fala também desde o terreno, das fruições, aquelas imagens que a gente mostrou aqui das fruições estão lá, para que vocês possam contar e tangibilizar, contar essa história para o teu cliente e tangibilizar isso com as imagens. Então a ideia é que junto com todo esse enxoval das maquetes, vocês tenham esse vídeo wall imersivo que faça com que o teu cliente consiga enxergar tudo que a gente está falando dessa construção desse novo bairro. Então, depois de vocês saírem da maquete do Master Plan para o apoio do Video Wall, vocês vão para a maquete do produto, onde vão abrir a ficha técnica como essa, né? Então, a gente está na rua Marcelo Cajá, resumidamente, onde a rua nova que foi aberta pela prefeitura, pensando no melhoramento viário, o terreno de 3.650 metros, uma única torre, são compostos por 27 pavimentos, onde é o térreo com acesso, o lazer e a garagem, o primeiro pavimento com a garagem e o lazer. No segundo e no terceiro pavimento já começam a aparecer duas unidades de 95, também junto com lazer e garagem. O quarto pavimento é um pavimento de lazer com duas unidades de 95. Do quinto ao 26º pavimento começa as unidades, o pavimento tipo, né, que são 6 unidades por andar. E o 27º pavimento, composição de lazer e 2 unidades de 95 metros. Legal de complementar, isso dá um rápido na descrição.
Acho que o único lugar que a gente não fala em lazer é do 5º ao 20º pavimento. O resto, todas as unidades, todos os andares a gente fala em lazer. Só não tem um lazer nos pavimentos tipo. E continuando ali na ficha técnica, então lembrando, são 6 unidades por andar no pavimento tipo, divididas em 2 blocos, bloco A e bloco B, onde ficam 3 unidades no bloco A e 3 unidades no bloco B, onde a composição do pavimento são 4 unidades de 95 metros e 2 unidades de 83. Então seriam 2 unidades de 95 e uma de 83 no bloco, 2 de 95 e uma de 83 no outro bloco. Exato. E sendo atendidas cada bloco por 2 elevadores cada, não é isso? Exatamente, um de social e um de serviço. Então, a composição são 140 unidades residenciais e uma loja no pavimento térreo. Então, como o Max citou, são 4 elevadores, no total sendo 2 por bloco, onde as tipologias são os apartamentos de 83, 3 dormitórios, 3 suítes do estilo americano, e as de 95 metros são 4 dormitórios com 3 suítes cada um, onde estão vinculadas 2 vagas vinculadas às unidades. Lembrando que apenas 4 unidades, que são as unidades mais baixas de 83, possuem apenas uma vaga. Então, aqui para ilustrar, quando a gente estava distribuindo as unidades, né, a gente tem dois blocos divididos entre bloco A e bloco B, onde as unidades de bloco A estão voltadas para a rua e também do lado da Rio Karamichi, onde os finais 1 são os apartamentos de 83 e os finais 2 e 3 são os apartamentos de 95 metros. E o bloco B está voltado para a Serra, quanto aqui para a Vista Centro. E continuando ali na explicação durante o roteiro da maquete, né, para finalizar o atendimento na área da maquete, seria justamente vocês explicarem toda essa composição que a gente foi falando, desde o térreo até o rooftop, onde tem lazer, onde tem as unidades, onde tem também a parte da garagem, onde é importante também situar aonde está o nascer e o pôr do sol. Então, o nascer do sol sempre olhando de frente para a fachada, ela está à direita, ao leste, e o oeste, que é o entardecer, vai estar para o lado esquerdo da torre, lembrando, olhando de frente para a torre. Legal de falar também, né, é que junto com a maquete, esse vídeo wall que nós fizemos, ele impacta tanto a maquete do Master Plan, quanto a maquete também do produto. E a gente conta essa história para ajudar vocês. Então, desde a criação do terreno, da composição do Master Plan, das soluções, e aí a gente sai de lá, né, a história do vídeo ela foca no terreno, e aí a gente mostra a localização do solo, vai para a torre, para a fachada, e começa a contar também no vídeo wall a história do empreendimento, mostrando todas as áreas de lazer, pavimento a pavimento, para complementar na sua apresentação junto à maquete. Então a ideia é que você esteja apresentando na maquete os pontos de lazer, como é que a torre está construída, e em paralelo, ao mesmo tempo, está acontecendo as imagens no vídeo wall, trazendo essa situação de imersão para o cliente quando ele tiver nessa experiência da maquete. Exatamente. Aí um ponto importante que vocês sempre perguntam para a gente é sobre as unidades que estão nos pavimentos onde tem a composição de garagem junto. É bom mostrar isso, inclusive na maquete, se for uma atenção, que as unidades elas estão isoladas fisicamente do lado externo. Então, quando a gente for passando aqui os pavimentos, vai dar para explicar isso. Então, vamos subir, vamos começar pelo pavimento térreo e a gente vai construindo pavimento a pavimento. Então, no pavimento térreo, a gente tem no número 1 a entrada de veículos e aqui no 2 a área de parque e desembarque. No número 3, a gente tem a loja e com o apoio de uma vaga aqui no número 4. Essas vagas aqui no 5 são as vagas de visitante, onde são 14 vagas de visitantes, onde parte é coberta e outra parte descoberta. São 4 carros compartilhados que estão junto a essas vagas de visitante. Aqui no 7 é onde a nossa fruição pública, o nosso boulevard, então ele começa aqui da entrada do prédio e vai até lá no fundo, onde futuramente com os outros empreendimentos eles vão sendo conectados. A ideia é que essa fruição pública de 5 metros de largura seja duplicada do próximo empreendimento que for lançado, então vai ser uma largura de 10 metros.
até como colocando referência para vocês, é como se fosse a largura de uma via, de uma rua mesmo, então 10 metros é bastante coisa. A gente tem a portaria aqui no 8º, onde a gente tem 2 acessos independentes, um de social e outro de serviço. Junto à portaria, com um apoio, tem o espaço delivery, que é um espaço que já tem constantemente sendo ampliado, até pelo volume, né, de compras online que estão sendo feitas, onde a gente tem geladeira e freezer, que dá apoio também para compras como de supermercado, medicamentos gelados. Tem aqui, junto ao Amilsul Hall, o espaço preparado para receber um mini marketing, que vai ser super de um apoio aí ao condomínio. O 11 é o nosso hall social, onde leva para os 2 blocos, tanto os elevadores do bloco A como os elevadores do bloco B. O 12 é a nossa garagem. E aqui embaixo, o Pet Place, que é o acesso pela garagem. Deixa eu te fazer, só complementar, Paulinho. A gente tem as vagas de carro elétrico aqui também, é isso? Sim. Onde que elas ficam? São as 14 vagas que tem de visitante. No próximo slide a gente mostra isso. Legal, elas são cobertas, são todas vagas cobertas, mas ela tem espaço lateral. A gente colocou essas vagas elétricas nessa parte fora porque a gente teve uma mudança na legislação. Na verdade não mudou a legislação, mas há uma discussão do Corpo de Bombeiros com relação à questão das vagas elétricas, né? E que a gente não sabe o desdobramento que isso pode levar, por isso que a gente não colocou essas vagas dentro do condomínio e já pensando no que possa vir, colocando essas vagas do lado externo para que a gente possa, caso haja realmente uma restrição vinda do Corpo de Bombeiros, da maneira que a gente colocou, já abarca parte dessa acomodação que o Corpo de Bombeiros pede para que a gente possa manter isso atendendo o condomínio mesmo posterior à sua entrega. Então, continuando aqui no pavimento térreo, que é uma pergunta sempre recorrente, onde estão os banheiros e também as lixeiras. Então, sempre em todo o pavimento a gente vai ter apoio de banheiro feminino ou masculino. Então, aqui a gente tem junto ao hall 2 banheiros e também a gente tem apoio de 2 lixeiras, uma interna na torre e a outra também na garagem. Então, aqui passando, continuando no térreo, mas para explicar o fluxo também, que é uma pergunta sempre recorrente, aqui no roxo é o caminho que o carro vai fazer para pegar a rampa, né? Então, tanto a entrada quanto a saída de veículo, ou ele acessa aqui pelo térreo. Aqui no amarelo é o acesso do pedestre para entrar na torre. Aqui em vermelho são os acessos para a loja, que é um acesso frontal e também lateral, que dá de ligação aqui com a fruição pública, e a conexão da fruição pública com o mundo do terreno. E aí, aqui a gente consegue entender a situação das vagas como a gente estava colocando. Então, a gente tem aqui no vermelho a vaga carga e descarga para possíveis mudanças, né? Isso ajuda a estar bem próximo da portaria, inclusive. A vaga da loja em roxo, as 14 vagas de visitantes, onde a gente tem, cada vaga dela tem uma tomada para carro elétrico, e as 4 vagas onde vão estar os 4 carros compartilhados. Então, essa imagem a gente consegue mostrar essa entrada do empreendimento, né? Onde a gente tem aqui com as flechas onde a gente indicou o acesso do boulevard, os 2 acessos das lojas, a entrada e saída de veículos em roxo e a entrada de pedestre. E aqui a gente consegue ver a toda a loja, a ideia de ter aqui sempre as lojas no térreo, a portaria aqui do lado onde a gente entrega com vidro blindado para a segurança do condomínio. Subindo para o primeiro pavimento. Então, aqui a gente, começando pelo número 1, a gente tem toda a área de garagem. No 2, a gente tem o Space Car, que é o espaço que está conectado junto com a garagem, que é a ideia onde possa ser lavar o carro, encher o pneu, fazer uma calibragem, que tem uma parte de um espaço ali de um lounge, onde se você quiser terceirizar esse serviço, você pode ficar ali esperando. Inclusive manutenção do carro, né? Sim, que sempre tem equipamentos que dê apoio à manutenção. Aqui no terceiro a gente tem um Operations Point com oficina, onde vão ser entregues os patinetes e as bikes elétricas já para o condomínio. São quantos patinetes, quantas bicicletas? São 6 e 8. E aí aqui são 4, a bicicletário, onde também a gente coloca aqui no treinamento e na cartilha para vocês a quantidade de vagas de bicicleta. Aqui no 5 e no 6 é o nosso grande diferencial, né, que são 2 casas de campo, onde a casa de campo 1 e a casa de campo 2 possuem hidroespaço,
com jatos d'água, eles são climatizados, onde temos 2 casas, tem projetores voltados para a parede que dá a vista ali da piscina, onde você vai poder assistir um filme, uma série já da piscina, e com apoios de área de churrasqueiras, como mesas também, áreas de jogos. Então, são grandes áreas para fazer evento entre família e amigos. Aqui no 7º a gente tem o Pet Care, onde pode tanto você mesmo ou ser serviço terceirizado para lavagem de cachorro com, por exemplo, de pequeno ou maior porte, porque tem tanques de diferentes alturas. O 8 e o 9 são 2 espaços, que é o Pub Bar e também são de jogos adulto, que são espaços independentes, ou eles podem ser integrados, porque a gente colocou uma porta grande de correr de madeira e forma um único espaço. E aí a gente tem todo o suporte para essas áreas, como a casa de campo e também o Pub Bar e o sala de jogos, onde tem a geladeira, tem freezer, tem chopeira, cervejeira, frigobar, que a gente vai abrir isso nas imagens para vocês. E lembrando, só para concluir, que a gente tem os banheiros sempre de apoio a essas áreas. Então, a gente tem banheiros independentes para essas 3 áreas de eventos, que formam uma parte já do nosso complexo de eventos. Só para complementar, é muito legal de vocês verem quando a Paula fala dos nossos grandes diferenciais. A gente tem vários diferenciais muito especiais dentro desse condomínio. Quando a gente fala das 2 casas de campo, a gente trouxe em soma a casa de campo, que foi um super sucesso, e neste caso a gente quis subir inclusive o nível da casa de campo. Então, além de uma casa de campo melhor, um pouco mais elaborada, a gente acabou fazendo 2, né? E nessas 2 casas de campo é muito legal de vocês verem que elas são completas. Então essa casa de campo, por exemplo, você tem um sofá enorme, uma TV grande aqui, além do projetor, em frente aí do spa. Você pode estar um pessoal aqui do spa acompanhando um jogo nesse projetor na parede aqui, um churrasco acontecendo aqui. Eu tenho uma mesa para atender a família inteira, churrasqueira, mais esse sofá. Quer dizer, literalmente você tem uma casa de campo mesmo dentro do teu condomínio, né? E nesse caso aqui a gente está falando em 2 casas de campo. Isso é muito legal. E quando você estiver apresentando isso para o teu cliente, no nosso video wall também de imersão, vão estar passando os vídeos. A gente fez takes dessas casas de campo que vão estar passando para que o teu cliente possa estar envolvido e conseguir entender como é que é essa composição dessas áreas de lazer. É muito legal também falar desse pub bar que as meninas fizeram, que é muito, muito interessante e muito legal. É um espaço realmente completo, que acaba sendo praticamente um salão de festas também, mais voltado para jogos e tal, mas é um espaço completo que você consegue dar uma festa aqui dentro, receber os amigos, assistir um jogo, realmente de uma maneira diferente do que é o normal que você recebe no salão de festas. Exato, a gente vai conseguir ver isso nas imagens. E vocês venderem isso também nas imagens. Aqui é só para explicar como que fica a composição do pavimento em relação aos acessos. Então, o vermelho a gente tem o bloco A e o azul os elevadores do bloco A e no roxo os elevadores do bloco B. As áreas de lazer eles estão sendo atendidas pelos elevadores do bloco A, mas se você tiver, por exemplo, uma pessoa que mora no bloco B e vai para o bloco A, ele vai acessar aqui por dentro da escada, mas aqui não vai parecer que é algo técnico ou animar assim, porque a gente está decorando toda essa área como se fosse um hall único. Ele vai passar por 2 porta-fogos, mas vai ser como se fosse um único hall. Aí aqui a gente tem a casa de campo 1, como o Marcos colocou, todos esses diferenciais. Então a gente tem a Intro Spa climatizada, então ela tem ali uma temperatura agradável da água, com jatos d'água. A gente tem com a projetor voltado para a piscina, onde então pode ver um filme, uma série voltada para a piscina. Aqui a gente tem uma churrasqueira a carvão, então aqui é uma área externa, tá? Então uma churrasqueira convencional a carvão, com um apoio também de mesa, além de cervejeira, esse espaço gourmet. Lembrando que a gente sempre coloca geladeira, sempre imaginando também para proporcionar uma melhor festa sem se ter que preocupar com outras coisas. Aqui a gente tem uma área, como o Marcos colocou, uma super sofá. Se vocês forem ver, é um sofá de 5 metros, onde deve caber umas 10 a 15 pessoas assistindo uma TV de 65 polegadas. E no final tem uma mesa de carteado. Legal da gente falar que o cuidado que a gente teve na
hora de colocar os eletrodomésticos ali dentro, né? A gente não está só com a geladeira, com tudo o básico que a gente sempre entrega dentro de uma área como essa. Se preocupou em colocar, por exemplo, uma cervejeira, que seria um algo a mais, um complementar ao que a gente costuma entregar numa área como essa, trazendo realmente o sentimento de você estar dentro da tua casa, né? Então agora vamos ter o vídeo, né? São duas casas de campo, né? Essa daqui é a nossa casa de campo 2, onde também temos uma hidrospa climatizada, também na mesma ideia com jatos d'água, também com um projetor montado na piscina. Essa área aqui gourmet que a gente planejou com uma champanheira, onde tem como se fosse um cooler embutido nessa mesa central. E para cá a gente tem a nossa área de churrasqueira, lembrando que aqui é uma churrasqueira a gás, tá? Porque está numa área interna. E também uma mesa de sinuca que dá apoio para essa área aqui interna. Então agora vamos ver o vídeo da casa de campo 2. Ali do primeiro pavimento tem o salão de jogos adulto e popular. Então aqui nessa imagem vocês conseguem ver a porta que eu comentei, onde é a integração entre os dois ambientes, onde pode ser dois ambientes único, onde consegue fechar aqui. Exato. A gente tem uma área do salão de jogos com um sofá grande, com uma TV grandona também na frente para poder assistir algum jogo, uma mesa de pôquer, uma mesa de carteado ao fundo. Lembrando que tem um terraço de apoio a esses dois ambientes também, com vista para a rua. E aqui no Pod Bar é onde a gente tem total apoio para quando você quer se dar uma festa, porque a gente pensou na de colocar a cervejeira, a chopeira portátil, a máquina de gelo, então não tem necessidade de comprar gelo no posto, já tem a máquina de gelo dentro do condomínio, tem a adega também, tem a geladeira com freezer, então aqui é um espaço que dá total apoio para qualquer tipo de evento. Legal que aqui, né, a gente colocou uma adega para vinho, acho que é legal a gente frisar. A gente colocou o frigobar, a gente colocou a geladeira completa. A ideia da máquina de vinho é muito legal, porque a desculpa da máquina de gelo é muito legal, porque a ideia até do próprio condomínio, ele se planejando, né, ele consegue encher os sacos de gelo durante a semana sem o uso que acaba acontecendo, e ele vai acumulando e guardando gelos na geladeira. Então até o próprio condomínio, durante a semana, se precisa de gelo, em vez de você sair para comprar o gelo, você pode vir aqui e pegar o gelo aqui e usar no seu apartamento, na sua festa, caso você não vá usar o ambiente aqui embaixo. Então aqui, indo para o segundo pavimento, a gente tem no número 1 a composição da garagem. No número 2 é o GarageBand e o estúdio vocal, então você pode tanto chamar os amigos, família amigos, como também um professor particular para ali tocar um instrumento. E no estúdio vocal você faz um espaço para gravação, então um espaço acústico, onde as pessoas trazem o equipamento, o microfone, qualquer tipo de gravador, e faz ali a gravação que for necessária. Aqui no número 3 e o número 4 é o Spirit Care e a sala de massagem. Então, assim, são espaços independentes, né? Mas você pode também utilizar ou contratar algum serviço. E onde na sala de massagem a gente tem, além da maca, também uma banheira imersível. Então, dá para ver que quando vocês estiverem participando da sala de experiência, esses dois ambientes, tanto o GarageBand com o estúdio vocal e o Beauty Care com a sala de massagem, vocês vão poder ver esses ambientes no 3D. Então, é bem legal mostrar tudo para o cliente o que a gente entrega nesses ambientes. Aqui no 5 é o Workspace, que é uma sala que a gente já está trazendo desde o total, onde tem aspirador de pó, escada, ferramentas, furadeira, que são materiais que a gente não precisa utilizar semanalmente ou diariamente. Então você pode compartilhar isso com o seu vizinho, por exemplo. A ideia desse espaço, do Workspace,
Além de você ter itens que você não usa no seu dia a dia, como uma furadeira, uma chave de fenda, que você acaba usando esporadicamente, ter também alguns itens que podem fazer falta no seu dia a dia caso o seu quebre. Então a gente acaba entregando aspirador de pó, entre outras coisas que, puta, quebrou meu aspirador, como é que eu faço? Você consegue usar emprestado esse aspirador até arrumar o teu, momentaneamente naquele momento, e aí devolver para o condomínio. Então um espaço que é tirar o armário, tirar esse espaço, esse depósito de dentro da tua casa e criar como se fosse um depósito compartilhado para que todo mundo possa usar e você otimizar a área de dentro do seu apartamento. Exatamente. E aí também, como pergunta sempre que vocês fazem, também tem banheiros de apoio a esses ambientes aqui. De novo, igual ao primeiro pavimento, a gente também tem a mesma situação dos bloco A e bloco B, dos elevadores, e o acesso por dentro da caixa de escada, mas que isso não vai interferir nada visualmente para o cliente ou para o visitante. E aqui a gente começa a aparecer as duas unidades de 95 metros, né, onde estão voltados para a rua Marcelo Cajá. Importante frisar que esses apartamentos, como eu estava colocando inicialmente, eles são separados fisicamente para até evitar que a pessoa entenda ali que é um apartamento. Então, quem sair do elevador do bloco A, vai ter uma porta aqui que separa da porta dos apartamentos. Então, você vai dizer que, por exemplo, não acaba vendo que tem outros apartamentos aqui nesse andar. Você tem como se fosse um hall privativo. Um hall privativo, exatamente. E aqui, importante também frisar que tanto os terraços como os dormitórios, a gente tenta também proteger eles, né? Protegê-los. Então, toda a fachada aqui que é da garagem, elas são paredes cegas. Então, tem pequenas aberturas, mas nada que interfira no farol, uma coisa que vai incomodar de quem tem as unidades montadas para essa área. Lembrando que essas unidades ela tem um tratamento acústico específico também. Nas paredes, na parede que fecha divisa com uma área comum. E agora a gente subindo para o terceiro pavimento, a gente tem a composição, né, de toda a garagem, uma área de cinema, onde a gente tem 4 sofás grandes, tipo namoradeira, com peseira também para poder assistir um filme, pipoqueira, frigobar, também com um banheiro de apoio. E aqui a gente tem o espaço gamer e influencer, que é um espaço novo que a gente está trazendo também para o Soho, vendo, né, a demanda principalmente dos adolescentes de fazer vídeos no Instagram e também competições, por exemplo, de jogos. E aqui a gente tem o ateliê, que a ideia é a gente estimular atividades manuais e também, às vezes, se você tirar o filho que precisa fazer uma atividade que usa tinta, tudo, você pode utilizar esse espaço, por exemplo. Que é muito legal, para passar para vocês, um dos atendimentos que eu estava acompanhando aí dentro do stand, que é muito legal de vocês conseguirem tangibilizar cada espaço, como cada espaço foi pensado. Por exemplo, o ateliê, que é um espaço a gente entrega com máquina de costura dentro do espaço, um espaço realmente pensado para atividades manuais. Num desses atendimentos, eu vi um casal com uma filha pequena e a mãe, né, a compradora, se encantando com esse espaço, porque ela costurava também e ela queria ter a possibilidade de poder ensinar a filha. Então esse espaço foi um espaço que impactou ela. Então a ideia é exatamente disso que a gente está passando para vocês, é que vocês consigam entender com cada cuidado que esse espaço foi feito, para que vocês possam passar isso para o cliente de vocês, como tiver na mesa, porque pode ser que um espaço como um cinema impacte essa pessoa com um filho mais adolescente, né? É um cinema completo, a gente pensou em cada detalhe quando está fazendo ele. Então, além de todos os espaços, a gente tem também o espaço gamer, o espaço influencer, que é um espaço pensado também nos adolescentes, né? Como a Paula falou, olhando para esse adolescente que mexe hoje muito no TikTok, no Instagram, mexe no YouTube, o cara quer ser youtuber. Então a ideia é ter um espaço que ele possa criar, produzir o conteúdo dele nesse espaço fechado, e também a parte de gamer, onde a gente entrega um videogame, uma televisão bacana, um espaço para ele poder descer o computador dele e ter o espaço dele lá fechado com os amigos e com os amigos para poder fazer esse jogo de computador e realmente explorar esse espaço de uma maneira positiva, olhando sempre, né? Olhando sempre que a gente precisa no nosso dia a dia, olhando a nossa família. Exatamente. Lembrando que a gente tem também o apoio dos banheiros nesses espaços aqui. Continuando a mesma ideia de explicar para vocês quais são o acesso, por exemplo, do bloco B, do bloco A, para ir para os ambientes como o espaço game da influência.
e também a separação física para essas duas unidades de 95 metros. Então aqui a gente consegue ver a imagem do espaço livre da influencer com todos esses diferenciais que o Marcos colocou. Então aqui o nosso espaço está gravado, com um ring light para fazer gravações, um apoio de um sofá com um videogame, também uma TV. Aqui é para apoio de computadores para competição, né, com uma poltrona de gamer também mesmo, para receber um dos ambientes. E aqui o ateliê. A gente sempre tenta pensar aqui na RB no detalhe realmente. Então, imaginando ali, como o Marcos falou da história que tinha uma criança, uma mãe querendo costurar, então são bancadas de apoio em duas alturas, pensando na criança e também no adulto, uma área de lavagem, uma área para pintura, aqui o apoio da costura. Então, são um espaço para justamente estimular todas essas atividades manuais. Agora, subindo para o quarto, pavimento lazer. Então, a gente tem primeiro o nosso complexo aquático, né, uma área de mais de 700 metros quadrados, que é toda essa área aqui superior, onde a composição é uma piscina adulta com uma borda infinita. Então, me perguntaram bastante, qual o tamanho da piscina? Uma parte dela aqui é uma raia de 25 metros, mas só aqui o comprimento da borda infinita são 31 metros. Então, é bem maior do que uma raia de 25. A gente tem uma piscina infantil aqui com uma ducha recreativa, né, um duchão assim, duas áreas de deck molhado, que é o número 3. Aqui a gente tem duas áreas de bangalô, então aqueles bem de resort mesmo. Aqui o 5, toda a nossa área de solar, onde a gente coloca mesa, ombrelões, preguiçadeiras, né, para ter apoio ali para quem está utilizando um complexo aquático. Aqui o nosso grande diferencial, que é uma área um pouco mais privativa, tem até uma diferença aqui de nível entre esses ambientes, que é o nosso Aqua Lounge, onde ele tem também uma spa climatizada, que vai ter uma temperatura agradável da água, com jatos d'água e junto um bar molhado também, e com o apoio de uma churrasqueira com bancada, pia, duas mesas sobre um pergolado. E aqui é uma churrasqueira a gás naquele estilo americano, com os rodízios, tudo, né? Então já dá para entender toda a quantidade de churrasqueiras. A gente tem como treinamento que alguém aqui tem que gostar de churrasco, porque churrasqueira em todos os ambientes praticamente. Que a ideia, né? A gente sempre fala, o pessoal fala, fizemos um bar molhado, né? Mas você tem um bar molhado, mas não tem nada no bar, né? Você senta e não tem nada para te apoiar. Aqui a ideia é que o cara consiga fazer, o morador faça a sua festa aqui, né? Então ele vai trazer a família, ele tem uma churrasqueira a gás aqui, estilo americano, que ele pode trazer a carne, pode chamar os amigos, pode fazer um churrasco, vai estar usando a piscina, vai estar usando esse bar molhado, mas eu quero uma cerveja, eu preciso de apoio. Ele vai lá no Workspace, pega um cooler do Workspace, enche de gelo lá no pub bar, já traz o gelo com a cerveja dele e já vem pra cá. Quer dizer, a gente entrega, quando a gente pensa, a gente faz sempre vem pensando nesse 360 graus, onde ele vai ter 100% do que ele precisa dentro do condomínio dele. Exatamente. Então, dando apoio ao nosso complexo aquático, tem 2 vestiários aqui, um feminino e um masculino, que dá apoio a toda essa área da nossa área. Aí, seguindo, a gente tem um complexo esportivo, que são mais de 600 metros quadrados, onde a composição é que é uma praça, aqui no número 7, o 8, no fute mesa, no 9, uma área de streetball, que é de arremesso, né, de basquete, o 12, que é a nossa quadra de pickleball e badminton. Então, o pickleball é um esporte, né, que vem crescendo muito forte no exterior e que a gente está trazendo aqui para Mogi, para vocês conhecerem. A quadra recreativa, que é o número 13, uma quadra de grama sintética. O tênis de mesa, que é o número 14, que acaba compondo toda essa nossa área aqui. E também o fitness externo, que é o número 10, e o número 11, que é o mini half pipe, que é uma rampa para skate. O do 10 é aqueles aparelhos externos que a gente vê hoje em praça, que está super em alta, da galera fazendo os exercícios externos. Chegou a falar de fute-mesa aqui também? Sim. Legal, bacana. O legal da gente falar aqui, até desculpa te interromper, Paulinho, mas quando a gente traz, por exemplo, uma novidade como o pickleball, né? Se você estiver na mesa com o teu cliente, pede para ele pesquisar na internet. Pede para ele procurar sobre o pickleball. É um esporte que é febre no exterior, é febre nos Estados Unidos, é febre na Europa. Em São Paulo é um esporte que está chegando muito forte, até mais forte do que quando chegou
beach tênis, né? E a gente está trazendo isso para Mogi. Então eu acho que hoje, se eu não me engano, é o primeiro condomínio em Mogi que tem uma quadra de pickleball dentro do empreendimento, e a gente também quis transformar ela numa quadra que também tivesse a possibilidade não só do pickleball, como também do badminton. Exatamente. Então esse é o nosso complexo esportivo. E dando seguimento à numeração aqui, a gente começaria nossa área de eventos, né? Nosso complexo de eventos. Então aqui o 15, a gente tem uma área gourmet, onde a gente também tem um terraço aqui externo que dá apoio à área gourmet com uma lareira ecológica. A gente também tem uma churrasqueira e um forno de pizza voltado dentro da área gourmet. Aqui no 16 é o nosso boliche. Então, tem gente que pergunta pra gente, é um boliche de brinco recreativo? Não, é um boliche profissional. Até se vocês verem aqui, é um espaço grande aqui no fundo, porque é uma casa de máquinas onde vai fazer os pinos subirem e descerem e a bola também retornar. Ela não é uma extensão de um profissional tipo igual do shopping, mas ela é profissional com uma extensão um pouco reduzida em relação ao do shopping. Dando continuidade aqui ao nosso número 17, que é o salão de festas, onde a gente tem um apoio de banheiros dedicados somente para esse salão de festas. Dá para sentar pelo menos 30 pessoas, né? No mínimo 30 pessoas aqui, e também o apoio de uma mesa de bolo. A gente tem uma copa grande com acessos independentes para a área social, também com acesso de serviço, onde pode contratar um buffet, onde já vai ter ali um cooktop, um depurador, um forno, geladeira, freezer, então uma área grande para apoio desse salão de festas, como também em outros ambientes, caso seja necessário. Aqui no segmento a gente tem o nosso área de parques de diversões, né? Então a gente tem uma área interna do parque de diversões e outra área externa. E a ideia, junto com as churrasqueiras que eu vou citar aqui no 19, no 20, como também no salão de festas, é criar um grande buffet mesmo, como se fosse um buffet infantil. Então a gente tem um brinquedo, inclusive, aqueles brinquedos de shopping mesmo, onde ele conecta tanto a área interna e externa, e aí que a criançada pira mesmo, porque o brinquedo passa no meio da parede, a criança atravessa aqui entre uma área e outra. E no parque de diversões externas a gente também tem uma mini quadra, né? Então fazendo toda essa composição como se fosse um buffet realmente infantil. Dando apoio, inclusive, né, com as churrasqueiras, né? A churrasqueira dando apoio, ou vice-versa, e o próprio salão também complementando. Né? Para evento, o cara tá super servido. Ou tem um salão de festas gourmet, ou ele tem um salão de festas dele, ele tem a churrasqueira integrada com essa área, que é uma área que a gente quis fazer mesmo com cara de buffet infantil, para que você não precise gastar no momento de você fazer a festa do teu filho, você fala, puta, eu posso abrir meu prédio que vai estar super bem servido aqui, eu não preciso ir para fora e contratar um buffet ou uma coisa do gênero para poder fazer o meu evento. Posso fazer dentro do meu próprio condomínio. E aqui dá tanto a churrasqueira 19, né, que é a nossa churrasqueira convencional com forno de pizza, como a 20, que é também convencional com uma churrasqueira bafo. Você tem total integração com esse parque de diversão. Então os adultos podem estar aqui fazendo churrasco, bebendo, e você tem total visibilidade para essa área aqui, que é o parque de diversão. Lembrando que a gente tem bastante banheiro nesse pavimento, né? Então tem os banheiros no salão de festa, tem os vestiários da área do complexo aquático, como também a gente tem os banheiros que dão apoio para essa churrasqueira e também para a área aqui do parque de diversão. Tem um fraudário que atende o parque de diversão e outros 2 banheiros internos que atende boliche, gourmet. Então o que não falta é banheiro nesse pavimento. Aqui também perguntando como que seria o fluxo do pedestre, né? Então a gente tem o acesso do bloco A para o bloco B, nessa área interna aqui do prédio. E aqui a gente também tem essa separação física dos 2 apartamentos de 95 que tem esse pavimento. Lembrando que eles têm sempre tratamento acústico específico das paredes que dividem para a área comum. Aqui a gente consegue ver a imagem do nosso complexo aquático com uma borda infinita, né, de 31 metros, como eu coloquei. Fantástico. Fantástico, né? E aí aqui a gente consegue ver a área da piscina infantil, que ela está isolada pelas jardineiras, mas ela tem uma integração com a piscina, as áreas de deck molhado, fazer espreguiçadeiras, a área dos 2 bangalôs aqui ao lado, e também todo o soalho com espreguiçadeira, mesas, lemônios que dão apoio. Essa oficina
de um condomínio de 4 torres, né? Normalmente você tem uma piscina dessa para atender um condomínio de 4 torres. A gente tem um condomínio exclusivo de torre única, um complexo aquático com uma piscina maravilhosa dessa para atender realmente com exclusividade os moradores que estão aí dentro desse condomínio. E se o condomínio depois quiser ter a piscina climatizada, a gente já deixa toda a infraestrutura pronta para climatização. Aqui a gente consegue ver o Aqua Lounge, que junto com a nossa Spa também tem o bar molhado, com a ideia de você realmente fazer uma festa aqui com os amigos, fazer um churrasco com a família, onde a gente tem a churrasqueira estilo americana, né? A gás. Também esse pergolado com as mesas embaixo, 2 chairs, então a gente sempre se imagina quando a gente está fazendo o projeto, né, no local. Então imagina a mãe da hidro, o pai fazendo churrasco, as crianças aqui brincando do lado, também da piscina. Então a ideia é sempre tentar fazer o que a gente visualizar ele no local, né? E eu acho que esse ambiente, nessa imagem, está bem vendedora isso. Aqui a gente continua no nosso complexo esportivo, uma área linear de mais de 600 metros, onde a gente consegue ver a quadra de pickleball, né, que também é as demarcações da quadra de badminton. Aqui é a nossa quadra recreativa. Aqui a gente tem o nosso fute-mesa, a praça, o área de fitness externo, o mini house park, onde a gente consegue, e aqui também veio o spirit golf. Aqui. Isso, aqui na frente. Então a gente sempre quando está projetando fica imaginando, imagina uma criança com patins, com bicicleta, né? Poder também utilizar esse espaço para brincar, andar, e até lá atrás do parque de diversões. Então é só um espaço amplo realmente para atividades físicas e esportivas. Aqui é o nosso boliche, né, profissional, onde a bola, se você jogando a bola, vai voltar depois, que os filhos também vão subir e descer. E a ideia é sempre fazer um ambiente bem temático e também com apoio. Então a gente também tem frigobar, né, para gelar uma cerveja, gelar uma água, um refrigerante, que está o apoio aqui do lado. Esse é o nosso salão de festas adulto infantil com a Copa. Tem um espaço grande, né, que cabe pelo menos o mínimo aí 30 pessoas. Com a integração com uma churrasqueira também, da churrasqueira 1, então a gente consegue criar uma única festa, né? Faz o churrasco ali na churrasqueira, utiliza aquele espaço, mas também utiliza aquele espaço do salão de festa. Legal, quando você abre aqui, você já dá de frente para a churrasqueira e para a esquerda você cai no parque de diversões, tá? É muito legal essa parte da integração. E pensando até na imagem anterior, que é o boliche, também é algo que você não encontra num condomínio normal, né? Você tem um boliche automatizado, né? Um boliche semi-profissional, como se fosse um boliche de shopping dentro do seu condomínio, é algo que você não vê em condomínio, normalmente você não vê em nenhum tipo de condomínio, nem em São Paulo, muito menos lá em Mogi, né? Exatamente. Então, dando continuidade ao nosso complexo aí, né, de eventos, a gente tem a churrasqueira convencional e churrasqueira a bafo, onde a gente, né, tenta sempre pensar nos detalhes, né, entregar a geladeira, entregar um cooler embutido na bancada para gelar bebida. Aqui a gente, na próxima imagem, a gente vai ver a integração que tem com o parque de diversões, que está numa abertura, que a gente tem essa parede aqui lateral. Então, a gente, tanto essa quanto a outra churrasqueira que também tem um forno de pizza, né, que fazem reposição aí do nosso complexo de eventos. O legal é que ele sempre fala, né, uma churrasqueira tradicional e mais uma churrasqueira a bafo, uma outra, uma churrasqueira tradicional e mais um forno de pizza, né? Quando eu falei para vocês, a gente sempre, quando a gente vai fazer o nosso produto, a gente se imagina, como a Pá falou, a gente se imagina lá dentro, a gente se imagina como seria a nossa vida, o que a gente pode fazer de melhor dentro desse condomínio. E o que é muito importante, a gente está querendo trazer o que é de melhor para Mogi, a gente quer colocar Mogi em outro patamar, né? Quando a gente fala de Ribeira, a gente pensa em qualidade, a gente está construindo uma história que a gente tem junto de Mogi, a gente quer trazer hoje esse condomínio como sendo o melhor condomínio de Mogi. Exatamente. Aqui, junto da churrasqueira, né, da churrasqueira convencional e a bafo, a gente consegue ter essa integração com um complexo, com um parque de diversões externos e a mini quadra, né? Então, como eu comentei, dá para os adultos estarem aqui na churrasqueira e as crianças aqui que têm total visibilidade entre um e outro. E aqui é onde a criança sobe no brinquedo, esse brinquedo é um brinquedo que tem em grandes clubes aqui, ou dentro dos melhores buffets aqui de São Paulo. E aí você sobe nesse brinquedo, cruza por esse túnel e ele cai dentro do parque de diversões interno, que é a próxima imagem.
Exatamente. Então, ele sai daquele túnel e passa Entra aqui, tá? No parque de diversão interno, então a gente tem todos esses ideias de interação mesmo da criança, de brincadeira, onde tem essa piscina de bolinha com esse balanço que a criança sobe em cima dessa bola e consegue se balançar, uma parede de escalada, uma área interativa de brincar com mima, e também ali no fundo o apoio do fraldário, né, que é sempre importante a gente ter um pensamento do fraldário para a criança, e também tem uma área de leitura, né, onde a gente tem uns nichos na parede, onde a criança entra, como se fossem uns casulos mesmo, e a criança consegue ter ali nesse momento, às vezes, qualquer coisa de leitura. E agora a gente, né, subindo para o último pavimento lazer da nossa cobertura, onde a gente tem o nosso complexo wellness, né, lembrando que o wellness é a ideia de bem-estar, saúde mental, saúde física, onde a gente tem uma área, né, molhada, uma área aquática, que é a nossa piscina com raia em 5 metros, onde a gente também tem uma área aqui para a pessoa poder sentar e contemplar a vista da cidade, aqui desse lado. Lembrando que é uma piscina climatizada, tá? Aqui no número 2 a gente tem uma área de descanso, onde tem umas poltronas para a pessoa ficar ali, né, na frente da piscina. No número 3 é a sauna úmida, onde ela tem uma integração visual com a piscina, então a gente tem uma grande área de vidro aqui, onde ela consegue visualizar, né, a piscina, ponto também a vista da cidade, porque toda essa área aqui são janelas, então a pessoa consegue ter vista para a cidade. No número 4 é o Endless Pool, que é a grande novidade também da Ribeira, onde é uma piscina com correnteza, onde é uma máquina que começa a fazer uma corrente, que ela tem uma velocidade, né? Então pode ser tanto para treino, como também às vezes para algo de recuperação, como uma fisioterapia. A gente tem 2 vestiários, masculino e feminino, que dão apoio para esse complexo aquático, também com uma área da academia. E aqui no 5, a gente tem uma sauna seca com água vista também aqui, tanto para a Endless Pool, quanto também para a vista da cidade, onde a gente tem um vidro, né, que dá para visualizar esse espaço, e a gente também, da Ribeira, sempre tentando pensar no detalhe. Então, dentro da sauna, dessa sauna número 5, que é a sauna seca, a gente tem uma chaise no formato como se fosse mesmo para a pessoa deitar ali e relaxar. Aí aqui na nossa academia, junto com a área externa, a gente tem uma área de pelo menos 100 metros quadrados, onde a gente pensa em trazer os melhores equipamentos, né? Então a gente tem uma área de uma escada, tem 2 supinos, 2 bancos, um para supino e um banco fixo, tem uma crossover, tem 3 esteiras, um elíptico, uma bike de spinning, uma bike de rolo, né, onde a pessoa vai usar a própria bike dela se ela quiser, uma bike que a gente está entregando onde ela faz um treino olhando um tablet, ou consegue colocar uma programação ali para ele treinar. E também uma área, né, com bolas de pilates, para atividades mais aeróbicas, pesos, halteres, amigas. E também aqui a gente tem a parte externa da academia com 2 terraços. E a ideia aqui é um espaço para meditação, yoga, relaxamento, que a pessoa consegue ter uma vista também ali para a cidade, porque é um grande peitoril guarda-corpo de vidro. Acho que é muito legal de falar dessa área de recreation, que você está falando primeiro do Endless Pool, que é como se fosse uma esteira de piscina, né? Como se você estivesse correndo na esteira, só que você nada no mesmo lugar, aumentando a intensidade da correnteza ou diminuindo a intensidade da correnteza. Exato. Isso daqui é algo que os condomínios de altíssimo padrão em São Paulo, se eu não me engano, a gente tem 2 condomínios só em São Paulo que tem uma Endless Pool como essa, né? Então você está falando de um equipamento que é um equipamento super caro, de um equipamento que é última tecnologia colocado nesse mercado. Pouquíssimos condomínios de alto padrão tem, a gente está trazendo isso para Mogi junto com o próprio Pickleball, né? Quando você fala desses 2 itens, principalmente com o complexo, como em todos, são itens que jogam o teu produto, jogam esse empreendimento lá para cima, realmente colocando ele como um objeto de desejo. Você fala de uma piscina de 25 coberta, na cobertura no rooftop, né? Com caixilharia na piscina inteira, você vendo a vista lá para fora, podendo praticar seu esporte, uma academia com mais de 100 metros quadrados, uma academia completa. Então a gente está trazendo, de verdade, é um condomínio, quando você olha o tamanho das áreas, o que você traz para dentro de um condomínio, de uma torre única, é um nível de exclusividade absurdo. A gente está trazendo realmente para cá
algo que quem morar nesse condomínio é uma pessoa privilegiada, em cima de exclusividade, em cima de tudo que esse condomínio traz no pacote para quem for morar aqui dentro. Exatamente. Aí é que a gente dá andamento também no mesmo esquema que a gente fez os outros pavimentos, como seria o acesso entre o bloco A e o bloco B, também um espaço decorado, né, com fogo, piso, com luminária, e aqui a separação física para essas duas unidades, em 95 metros também. Também com a questão do isolamento acústico. O isolamento acústico também. Aí agora a gente consegue ver a nossa piscina coberta climatizada, né, com raia de 25 metros. Aqui a gente consegue tanto ver a sauna úmida quanto a sauna seca também, onde dá para ver a área de vidro, né, que dá a integração para a piscina. Aqui do lado a gente vê a nossa área do pool, que também tem a vista ali para a sauna seca. Aqui a gente consegue ver a vista que vai ter, né, para o ambiente, né, que a gente vai ter do Ingress Pool, onde a gente tem esse equipamento, como a gente falou, que faz a correnteza onde a pessoa consegue treinar ou fazer um exercício de recuperação. Lembrando que sempre tem essas áreas muito climatizadas. E aqui é nosso espaço fitness da área da academia, com também todo envidraçado, daí a gente consegue ter a vista panorâmica da cidade. A gente sempre tentou escolher as imagens de drone mesmo, então é possível imaginar como vai ser a vista que vai ter na cidade. Aqui são todos os equipamentos que você tem para vocês, né? A escada, tem equipamento super caro, normalmente é difícil ver de academia, né, mais comum, só em academia. Mas não é um condomínio que tenha uma escada dentro do condomínio. A bike de rolo também, né, que a gente colocou a partir do Soma, onde a pessoa gosta de treinar, e hoje tem muita gente que treina bike também. E aqui foi a nossa grande novidade, que eu acho que todo mundo gostou quando a gente fez o meeting, e agora já está no stand para vocês, que é o nosso robô, né? Nosso robô delivery, onde a pessoa consegue ali, desde o entregador ou o porteiro, colocar a comida dentro do robô, e o robô vai subir, pegar o elevador e levar até o apartamento da pessoa. Lembrando que é da portaria para os apartamentos, não em algum outro espaço, como vocês perguntaram para a gente, por exemplo, a piscina. Ele sempre vai levar para o apartamento. A ideia é a gente entrega o robô para o condomínio, ele vem programado para entrega nos apartamentos. Se o condomínio quiser fazer qualquer outra programação no robô, o condomínio pode fazer, né? O robô ele é programado. Mas a ideia do planejamento sempre é que esse robô possa levar, né, a questão da facilidade. Você está no seu domingo, lá na sua casa, no seu apartamento, pediu um delivery, está aquele dia chuvoso, está um dia frio, você está de pijama em casa, putz, chegou a tua comida, você vai ter que colocar uma roupa para poder descer para pegar. Não, nesse condomínio, no Sul Galeria, comida chegou, o porteiro vai colocar a comida dentro do robô, vai programar para ele ir para o seu apartamento, o robô vai automaticamente até seu apartamento, para você poder receber na tua casa sem precisar trocar o seu pijama, sem precisar ter que sair no frio. Você vai conseguir receber o seu delivery em casa e o robô vai trazer para você. Exatamente. Então aqui agora a gente consegue ver o vídeo do nosso robô em funcionamento. Mobility Point, como a gente comentou, a gente entrega os patinetes e as bikes elétricas, que são 8 patinetes elétricos e 6 patinetes elétricas entregues. 100 bicicletas elétricas, né? 8 patinetes. 8 e 6 bicicletas. E 6 bicicletas. O legal é que a gente sempre, até pela própria localização do empreendimento, a gente sempre pensa em mobilidade, né? Então pensar o que você pode ter de melhor dentro do condomínio. As bicicletas compartilhadas, né? 6 bicicletas elétricas entregues, 8 patinetes elétricos entregues, somados aos 4 carros compartilhados, que são entregues também no condomínio, trazem para você que está lá dentro. Se o filho precisar sair, você quer sair para ir na padaria, você não precisa descer, pegar seu carro, você pega uma bicicleta, você pega um patinete. Teu filho vai precisar sair no final de semana, você tem um carro só, você não vai ter uma outra disponibilidade, você consegue pegar o carro compartilhado. Você vai fazer uma viagem, precisa de mais espaço, puta, meu carro tá apertado, você pode pegar o SUV de 7 lugares, coloca lá, dobra o banco, aumenta o teu porta-mala, faz a tua viagem, devolve
o carro no condomínio. Então a ideia é realmente criar facilidade para o morador, né? Eu acho que isso, a gente sempre, quando a gente pensa, olhando para quem está vivendo, para quem está morando, a gente sempre busca alternativas que são muito difíceis de se ver todas juntas dentro de um único condomínio. E é o que a gente tenta trazer aqui para o Soma. A gente trouxe para o Soma e tentou subir a régua para melhorar ainda mais essa condição dentro do Soma. Exatamente. Outra pergunta recorrente que vocês fizeram é como que vai funcionar, né? Então, vai ser tudo via aplicativo, onde o primeiro ano do condomínio, a Ribeira vai dar uma alocação diária, né, dos carros, mas o combustível, e se tiver alguma avaria, fica por conta realmente da pessoa que está utilizando, como fosse uma locação no carro de uma empresa de locação de carros mesmo. E aí depois, posterior a esse ano, acaba que a diária fica na responsabilidade da pessoa. Na verdade, assim, você tem os 4 carros por dentro, um aplicativo da Ribeira, em parceria com a Movida, que acaba liberando esses carros. Então, no primeiro ano, o custo desses carros é 100% bancado pela Ribeira. Então, a pessoa só vai ter o custo da gasolina, não tem manutenção, não tem nada. Vai lá, vai liberar o carro, vai usar o carro, vai ter que abastecer para poder usar o carro ou devolver esse carro com o tanque cheio na hora de devolver o carro. Após o primeiro ano, fica a cargo do condomínio. Quiser manter esses carros dentro do condomínio, o condomínio vai fechar o pacote com a Movida e pagar o próximo ano, ou fazer o rateio entre os condomínios, enfim. Aí o condomínio toma essa decisão. Mas esse primeiro ano é 100% de responsabilidade da Ribeira. Nós entregamos primeiro ano 100% pago os 4 carros, a locação dos 4 carros durante esses 12 meses. Exatamente. E aqui a gente detalha os carros que não estão. Na lista de diferenciais que vocês também receberam na cartilha, a gente mostra a gente acabou dividindo o empreendimento em todo, né? Porque são mais de 45 itens aí de lazer, 10 mil metros quadrados de área de lazer. Então a gente resolveu dividir em complexos. Então lembrando que é o complexo aquático, esportivo, de eventos, de diversão, wellness e também o Smart Living. Então vocês podem vender para o cliente de vocês justamente todos esses ambientes, essas áreas, esses complexos que a gente está colocando. E aqui também, dentro da cartilha também dos corretores, vocês conseguem receber todos os diferenciais que a gente foi falando durante todo o treinamento, né? Importante colocar como os diferenciais. A gente tem também a questão do gerador funcionando nas áreas comuns, né? Então, só não vai estar funcionando os aparelhos da academia e as áreas de funcionário do prédio, mas todo o restante dos equipamentos, todos os equipamentos das áreas comuns, os ambientes das áreas comuns vão estar em funcionamento. Isso é um grande diferencial, né, do nosso empreendimento, como também está se tornando como se fosse item básico, né, como essas tempestades que estão tendo e às vezes a área fica sem área, um momento sem a luz. Então, na verdade, quando a gente está falando do gerador, o gerador ele atende todas as áreas comuns, com exceção do fitness, da sauna, da copa e banheiro dos funcionários. O restante, elevador, tudo do condomínio, ele vive sem a necessidade de energia elétrica. Até nessa situação que a gente viveu aqui e que a gente tem vivido aqui com as chuvas atuais, você não vai sentir absolutamente nada no seu condomínio, né? E, inclusive, além disso, também você tem os pontos dentro do apartamento que são atendidos também pelo gerador. Que aí, quando a gente for falar das unidades antigas. Acho que é muito legal de vocês, olhando todo, né? Olhando todo, a gente está falando de um condomínio num outro padrão, num outro patamar. Não se compara você olhar para um condomínio normal, um condomínio que hoje já existe, até condomínio de alto padrão, hoje aqui mesmo dentro de São Paulo, não há nada similar a tudo que a gente entrega dentro desse condomínio. É muito importante que vocês consigam, estudem, treinem, porque é um produto que faz realmente a diferença. Se vocês conseguirem tangibilizar isso para o cliente de vocês, vocês têm uma venda pronta e feita para se fazer com rapidez e trazer também para o seu cliente vantagem econômica. Porque vocês têm, por exemplo, toda a área também de economia do porque a gente tenta buscar, né, dentro do condomínio. Então a gente coloca parte de iluminação de LED via tile e sensores nas áreas grandes, né, como a garagem, né? Então não tem necessidade da luz ficar acesa o tempo todo durante a madrugada. Então você tem um timer onde diminui uma quantidade de circuito de luz também.
Tem sistemas, né, de economia de água, tanto nas torneiras também, quanto nos vasos sanitários. O reaproveitamento de água de chuva para irrigação de parte dos jardins do condomínio. E como gerador, como a gente citou também. Então, a ideia é sempre buscar também uma possibilidade de redução, às vezes, ali. A gente tem um condomínio mais barato, mas quando eu falo até de ganho financeiro, quando eu falo isso para quem está comprando, primeiro, se você trouxer tudo isso que a gente coloca em valor, né, você vai ver que o preço é barato. Sim. Né? E a ideia de você ganhar preço é porque quando você tem isso acontecendo no tempo e tentam se copiar o condomínio, fazer algo similar, você sempre tem uma subida de preço. Então a gente enxerga, como a gente enxergou no Soma, como a gente enxergou no Total, como a gente enxerga no App, no Vision, nos produtos Ribeira, a gente sempre faz um produto visando crescimento e ganho financeiro. Então esse apartamento é um investimento, não tenha dúvida que esse apartamento só tende a valorizar. Ao preço que ele sair, ele só tende a valorizar. Exatamente. Agora vamos falar então das unidades. Aqui é uma imagem do nosso living de sala ampliada, né? Com o nosso apartamento de 83 metros quadrados. A gente vai pontuar na planta para vocês todos os diferenciais, mas é importante tentar mostrar na imagem a ideia, por exemplo, que a gente está entregando um terraço com fechamento de vidro, né? Então você vê o retrato que ele fica sobre esse guarda-corpo aqui de vidro, tá? Ele já não tem necessidade de depois, posteriormente, de fechar, então já é um ganho, né, de valor que o Marcos colocou, já não vai ter que instalar isso posteriormente. A integração que a gente tem entre sala e terraço, que a gente tem o nivelamento do piso, né? Então se vocês olharem pela imagem, não tem viga, não tem pilar, então você tem um único ambiente. Então, quando vocês forem pontuar todos os diferenciais, é importante mostrar a imagem que a gente tenta representar ao máximo isso para vocês. A própria churrasqueira, né? Também, então, quando estiver no decorado, quanto na imagem, vende a churrasqueira a gás, que é exatamente essa que a gente vai entregar a fechadura eletrônica também, que está na porta do decorado. Então, são pontos que vocês conseguem expor isso visualmente para o cliente, né? Então, a gente começando aqui pela entrada, como a gente colocou, é a fechadura eletrônica com senha, né? Onde tem na porta do decorado para vocês poderem mostrar isso para o cliente. Um grande diferencial do nosso empreendimento é entregar pontos que atendem o gerador, via gerador, né? Então, imaginando num dia que acabou a luz, o que é essencial, né? A gente poder tomar um banho quente, ter ali a geladeira funcionando para não estragar os alimentos, a gente poder assistir uma TV, ligar o Wi-Fi, carregar algum celular se precisar. Então, a gente entrega o ponto que é atendido pelo gerador da geladeira. O outro ponto aqui no aquecedor a gás que fica no shaft e outro ponto na sala para ligar a TV, ligar a internet, ligar o Wi-Fi, o que precisar. De tomada, né? De tomada. De iluminação. Na sala e na cozinha, tá? O pessoal pergunta muito, como é o abastecimento? Fizeram bastante esse questionamento. O gerador normalmente é abastecimento a diesel e vai do condomínio ficar colocando diesel para o gerador continuar continuamente. Porque perguntaram a duração do gerador. Ele é combustível, ele é eterno. Se você tiver combustível, você vai abastecer normalmente o condomínio. Deixa o gerador com diesel cheio e ele vai rodar, ele vai começar a consumir o diesel, como se fosse um automóvel, e você vai e reabastece, vai reabastecendo conforme a necessidade. Então, por exemplo, o que aconteceu aqui em São Paulo, passamos quase uma semana e meia, 2 semanas, teve a região de São Paulo, ficou sem luz, 2 semanas aqui. Né? E aí, pessoa que não tinha isso, e aqui também são pouquíssimos condomínios que entregam esse tipo de alternativa, a pessoa perdeu comida, né? Porque a comida da geladeira para de funcionar, você tem que pegar a geladeira, pegar a comida da geladeira e ir atrás da casa de alguém que esteja com luz para poder tentar salvar a comida da geladeira. Você tem que sair com a tua família para tomar banho fora, procurar a casa da sogra, a casa da mãe, para ver se dá para tomar banho, para tentar passar durante esse período uma situação mais difícil. Eu mesmo já passei várias situações na minha casa, de acordar de manhã, ter chovido na madrugada, acorda de manhã, tá sem luz, e aí como é que você toma banho? Não tem como tomar banho, uma situação complicada, tenta resolver com o break, enfim, não funciona, não atende. E aqui a ideia é que você tenha essa tranquilidade, a ideia é exatamente essa, quem vai morar aqui, ele quer ter, ele olha o condomínio de uma outra forma, ele quer qualidade de vida, ele não quer precisar sair para casa da sogra, da casa da mãe, ele não quer dor de cabeça, ele não quer perder a comida que está na geladeira, ele quer poder
dar para os filhos dele uma rede de apoio completa. Essa é a ideia que a gente pensa quando a gente concebe um produto como esse. Exatamente. E aí, dando continuidade, a gente tem o misturador, né, que é ter água quente e fria nas torneiras, tanto da cozinha quanto dos banheiros, né? Então, ali num dia de frio também você tem a água funcionando quente. O porcelanato ele é entregue nas áreas molhadas, como cozinha, área de serviço, lavabo e os banheiros. A gente tem uma laje técnica que entra dentro da área privativa da unidade para colocar as condensadoras, porque a gente tem ar-condicionado tanto no terraço, na sala e nos quartos, né? Então você precisa de uma máquina grande de condensador aqui para entrega a infra, né? A infra e a possibilidade de atender a todos esses ambientes. Exato. Né? Por isso que é necessário de uma laje técnica. A gente entrega também uma bancada, né, com a churrasqueira a gás, uma bancada também é um apoio de cuba. Como eu falei lá na imagem, a gente tem um contrapiso nivelado entre o terraço e a sala, que possibilita essa integração única entre esses dois ambientes. O fechamento do terraço sobre aqui o guarda-corpo. Todos os banheiros dessa planta têm a ventilação natural. Infraestrutura para o ar-condicionado, como a gente colocou nos dormitórios, sala e terraço. Eu acho que vocês viram isso no decorado, o tamanho, né, das janelas que a gente está entregando nos dormitórios, né, com um vão de 1,80, e além disso a gente tem uma parte fixa, um pectoril ali de vidro também que aumenta a bandeira, que aumenta ali a luminosidade. Com a persiana de enrolar, possibilitando, né, fechamento total e o blackout. Se que a pessoa quiser, tem a possibilidade de automatização dessas persianas, então a gente já entrega a infra. Os nossos dormitórios, a gente consegue colocar, se vocês forem ver uma boa área dos dormitórios, a gente consegue colocar 2 camas de solteiro. Então, no decorado, a gente fez questão de colocar assim para vocês poderem mostrar a amplitude do quarto. Ambos os dormitórios têm a mesma dimensão, né? Exato, 8 metros. Aqui nos banheiros a gente tem a ideia do sistema, né, do all flush e também um ponto para chover para ducha a gás, né, um chuveiro a gás, que perguntaram isso também pra gente, se é elétrico a gás, é a gás. Aqui, quando a gente fala da nossa suíte americana, é justamente a possibilidade da gente ter 2 dormitórios ali dentro com uma suíte. Então a gente tem um banheiro com uma área separada que é o chuveiro e vaso sanitário e dos lavatórios. Então pode ter um filho escovando o dente, por exemplo, e outro tomando banho, e eles conseguem utilizar a área do banheiro ao mesmo tempo. Lembrando que a gente entrega com 2 cubas também, né? Então imaginando que cada um pode ter ali o seu espaço. E a área do nossa suíte master, né? Tem uma grande área de closet aqui também, que é apartada da área de dormir, né? Da cama. Eu acho que assim, acho que um dos principais diferenciais dessa planta, a gente está falando de um apartamento de 83 metros quadrados com 3 suítes. Eu acho que é um sonho de qualquer um poder morar num apartamento onde todo quarto tem uma suíte. A gente conseguiu conceber uma planta muito bem resolvida, né? As meninas estão de parabéns pela planta que elas fizeram. Então você tem um apartamento com 3 suítes, com 2 quartos, que realmente são quartos, quer dizer, de cada 2 camas, esses quartos têm a mesma dimensão, então você pode ter aqui 2 camas num quarto, 2 camas num outro quarto. A ideia da suíte americana para poder transformar esse apartamento realmente nessas 3 suítes com 2 pias, quer dizer, isso aqui é uma dinâmica muito comum lá fora e que atende super bem o dia a dia, então essas 2 pessoas conseguem ter essa suíte compartilhada. Além de você ter 3 suítes, a gente entrega um lavabo. Então, quer dizer, você receber a pessoa na tua casa, a pessoa não precisa entrar no banheiro de alguém, normalmente é 3 dormitórios, uma suíte, e um banheiro que faz o papel de atender o dormitório e também o papel de lavabo, né? Então quando a gente olha para cá, você tem um apartamento realmente que tem um porte de um apartamento de 4 dormitórios, né? Ele é um apartamento que te entrega, normalmente você tem 4 dormitórios que dá 3 suítes, ele é um apartamento que te entrega as 3 suítes de saída, né? E muito legal que vocês vão ver, vão conseguir enxergar também, que é muito importante na hora de vender. Vocês viram a imagem anterior, vocês vão ver a imagem do próximo apartamento. A dimensão da boca da sala é igual nos 2 apartamentos. Se eu não me engano é 4,38 que você tem aqui. São 4,38 nesse, 4,38 no outro.
tem uma dimensão um pouquinho menor, acho que de comprimento, um pouco menor aqui, porque o lavabo aqui embaixo, o lavabo ele inverte, não é 2 e pouco, mas é muito, muito similar. Então, quando você estiver no decorado, você vai conseguir dar a mesma percepção de sala ampliada, tanto nesse produto, quanto no apartamento que está no decorado de 4 dormitórios. Você consegue entregar para o teu cliente ou demonstrar para ele como que ficaria a sala dele no caso dele derrubar esse quarto e fazer 2 suítes com a sala ampliada. Então, pediram para medir, a gente mediu a área dessa integração aqui dá por 30 metros quadrados. Então, você tem um dormitório ali, uma área de um dormitório, só uma área de sala e terraço. Ficou muito legal, a planta está muito, muito, muito bacana. E mostrando que a gente gosta também de colocar sempre a mesa de mínimo 6 lugares para ver que tem a possibilidade de uma sala de jantar, uma sala de estar e uma área de terraço, tá? Mostrar que realmente tem a possibilidade de ter 3 ambientes. Porque na planta seguinte, a gente coloca, né, a mesa maior com 8 lugares no terraço, mas em qualquer momento alguém quiser colocar uma mesa de jantar aqui embaixo, eles conseguem colocar também. Você vai ver que no decorado é muito similar à dinâmica da sala, ela é muito similar. Então é muito legal de você ver, porque para você, na hora de vender para o teu cliente, que de repente está olhando uma menor, você consegue mostrar para ele que ele vai ter a mesma dinâmica da sala, ele pode conseguir a mesma dinâmica de sala, tanto no apartamento de 83 quanto no apartamento de 95. Exato. E nessa planta opção, né, a diferença entre a tipo e a opção é justamente o dormitório que cai, e aí esse dormitório aqui vira realmente uma suíte, né? E a área onde cabem as duas cubas, né, acaba que fica o roupeiro aqui para essa área do corredor. Então você acaba tendo 2 dormitórios, 2 suítes com roupeiro, né? E aí você, é muito bacana, porque quando derruba esse quarto, essa suíte que dividia aqui acaba sendo direcionada para esse quarto, e a gente reaproveita a área onde você tinha as pias para fazer o roupeiro, quer dizer, você fica com um apartamento muito bacana mesmo, de 83 metros. Agora falando da nossa planta de 95 metros, né? Então esse é o nosso living, que é o decorado que vocês já conheceram. A gente também tem a possibilidade de mostrar na imagem todos os diferenciais que a gente colocou para vocês, como o fechamento do terraço, a integração entre terraço e sala, a churrasqueira gás que a gente vai integrar. Então é bastante importante mostrar isso muito para o cliente, às vezes se ele não tem oportunidade de ir para um decorado rapidamente, ou às vezes mandar como imagem para ele também. É muito legal que eu estava também acompanhando um atendimento com um cliente da Ribeira Vendas, e a pessoa começou a fazer conta do que a gente entregava no condomínio versus o que ele ia ter que fazer no concorrente, né? Então o cara fala, você já entrega o fechamento da varanda, ele botou na conta o fechamento da varanda, você já entrega uma churrasqueira, colocou na conta a churrasqueira, eu pretendo emendar a sala na varanda, eu vou ter que refazer toda essa parte, ele foi botando na conta, no final ele virou para a mentora que estava atendendo e falou assim, no final, assim, tá ficando até mais barato, né? Porque com tudo que vocês estão entregando pra gente aqui dentro, se eu botar na ponta do lápis, se eu tiver que colocar no outro, eu vou acabar gastando mais. Exatamente. E aqui a gente, né, contando de novo os diferenciais, então a gente tem a fechadura eletrônica na entrada também do apartamento, a mesma ideia para o gerador atendendo tomada, né, para a geladeira, para o aquecedor a gás e também uma TV, um Wi-Fi, um roteador na sala. As iluminações, né? E as iluminações, um misturador para água quente e fria, porcelanato nas áreas como área de serviço, do lavabo e banheiros. Tem a laje técnica para atender a condensadora do ar-condicionado. Entregamos a churrasqueira da gás com a bancada com cuba. Igual eu falei na imagem, o contrapiso que está nivelado entre sala e terraço. A gente entrega o fechamento do terraço sobre o guarda-corpo. Aqui a gente nessa planta tem a possibilidade de ter o roupeiro tanto na tipo quanto na opção. Então no decorado vocês conseguem ver isso muito bem. Vocês veem, é um grande roupeiro, né? Não é uma área pequena. Tem um closet apartado, né, da área de dormir da suíte master. A gente entrega a bancada em granito dos banhos na cozinha, no lavabo do terraço. Então perguntaram pra gente bastante também. Cozinha e terraço é o granito São Gabriel, perguntaram pra gente. E nos outros, nos banheiros e no lavabo, é o Siena ou Itaúnas, que é o preto São Gabriel, né? Preto São Gabriel. E aí, que é um granito mais claro. A infraestrutura para automação das persianas, né? A gente tem um caixilho ali de 1,80 e a bandeira fixa também. Isso é um negócio fantástico. Você foi no decorado, para mim foi impressionante. Sim. Mesmo. Eu
O tamanho das janelas me impressiona, é quase que a parede inteira de janela, né? De janela. Então é muito legal, ficou muito bacana mesmo, é impressionante. Exatamente. Aí os banheiros com sistemas de economizador de água, né? E também o chuveiro a gás. E aqui a gente tem como diferencial nessa planta, que é de 4 dormitórios, é a gente ter 3 suítes, porque a gente tem esse dormitório aqui, se vocês forem ver, que o banheiro tem 2 portas, né? Então a gente vai entregar realmente assim, onde, por exemplo, você tem o pai e a mãe com 2 filhos, e acaba que vai receber uma visita, então às vezes ele pode dormir às vezes nesse outro dormitório e utiliza o banheiro sem ter necessidade de entrar no quarto do filho, né? Ou você tem necessidade de ter 3 filhos com banheiro e eles compartilham esse banheiro sem também ter necessidade de entrar, né? Mas quando a gente amplia, né, e vai para 3 suítes realmente, que é a sala ampliada que é igual no decorado, essa porta sai e acaba atendendo realmente esse dormitório como suíte. Fica somente com essa porta, né? Exato. E mais o lavabo também na mesma toada de atender aí a área Social. social. E aí esse banheiro, né, são 2 portas, mas super funciona. Você deixa uma porta trancada, ele funciona para suíte. Ah, mas vem uma visita, vai na linha, destranca essa porta e acaba utilizando. Então essa dinâmica super funciona também. Aqui então a gente falou da planta ampliada, né, que é o nosso decorado, onde a gente consegue ver toda essa amplitude aqui que vai a 30 metros quadrados, uma largura de 4,38 mais ou menos. Onde a gente também tem todos esses diferenciais que a gente citou, né? Também no lavabo, como a gente consegue atender toda essa área social, sem ter necessidade de utilizar os banheiros da área íntima. Vamos isolar, né? Muito legal que você isola aqui toda a área social da área íntima, né? E para quem tem filho pequeno, eu tenho 3, isso faz uma diferença bárbara, né? O seu filho está brincando lá dentro, você consegue isolar, receber os amigos aqui e ter realmente essa situação. E a situação apartada que é muito difícil também você conseguir um apartamento como esse. Acho que é muito legal de se olhar, quando você faz o decorado, e eu pedi tudo para as meninas para a gente tentar fazer seguindo a mesma linha do que a gente conseguiu no Sol lá. A gente tinha lá um apartamento de 63, no Sol, 66 metros no Sol. É que você olhar para aquele apartamento e falar assim, nossa, esse aqui não tem 66 nunca, né? O apartamento estava 80 metros para aquele apartamento de 66. E quando a gente faz para esse apartamento que consegue, transparente, você vai perguntar para todo mundo, assim, cara, qual a metragem do apartamento? É difícil de você dar rodízio assim, são um apartamento de 110, 120 metros. Me mostraram plantas de apartamento em Mogi de 126 metros quadrados que não tinha a mesma amplitude e distribuição que tinha que a gente tem nesse apartamento de 25. Impressionante. Exatamente. Então aqui a gente também, junto da cartilha dos coletores, vocês têm novamente todos os diferenciais que a gente foi falando em relação às plantas, em relação às unidades, né? Então a gente está ali colocando detalhe listariamente para vocês estudarem, para seguirem nesse portal dos clientes. Perguntar também bastante para a gente como que funcionam as medições, né, de gás, de água, de energia. Ela é uma medição individualizada, tá? Então, não vai ser rateada entre condomínio. A única coisa que vai ter que ser instalado é um medidor com gás. No restante da água e da energia já é instalado. E depois a Ribeira vai dar a possibilidade de personalização das unidades, que foi igual ao som, onde quando a gente vê a construtora, a gente contata o cliente para fazer a personalização. Então, lembrando que até as plantas que a gente mostrou, tanto a tipo quanto a opção, são plantas que têm que ser escolhidas no ato da compra. Lembrando, só para recordar, então a gente tem as unidades 1A, 2A e 3A voltadas no sofá aqui para a rua, né? Exato. E vão receber o sol aqui na manhã, por exemplo. E as unidades de 1B, 2B e 3B, que são voltadas para a serra e também para a cidade, que vão receber aqui o sol à tarde, né? Que o sol faz esse sentido. Lembrando que as unidades de final sul de 83 e Boris e Teles de 95. Então é legal vocês falarem pro peixe de vocês. A gente tem aqui onde está a fruição, certo, Carolina? Certo. E aqui a gente está falando em 5 metros de fruição. E a gente deve ter essa fruição espelhada para o próximo empreendimento. Então a gente vai ter aqui, são 10 metros de fruição. 10 metros é uma largura de uma rua larga. Em São Paulo, em Mogi, é uma largura de uma rua larga. Só que essa rua não passa carro. Sim. Mas isso é muito importante. É rua de pedestre, tem com ciclofaixas. Então você vai ter um pulmão de afastamento importante, que tem o recuo, mais a fruição, mais a outra fruição, mais a próxima empreendimento. Então cria um espaçamento legal, bacana também para quem está comprando essas unidades
que são frente para dentro do condomínio, que a ideia é também que ela esteja olhando para dentro desse grande bairro que a gente está fazendo no bairro planejado. Exato. Então, né, quando vocês estiverem com o cliente na mesa, eles vão assinar essa planta de contrato, ou que ele já vai escolher no ato da compra, como eu comentei, se é uma planta tipo ou uma planta opção, no caso vai ser uma planta tipo de 95 metros. E aí vocês vão pegar a planta certinho da unidade para ele assinar, e a outra planta que ele vai ter que assinar é a planta de vagas, que é essa planta aqui. No caso, as plantas já vai estar indicado qual é a unidade do apartamento, onde são as vagas presas e tem a mesma unidade, ou vagas soltas, por exemplo, tá? Então, expõem para vocês como que é a planta de cada pavimento. E aí o cliente vai assinar tanto a térreo, primeiro, segundo e terceiro pavimento. Por quê? A gente não tem a dinâmica de ficar ali na hora procurando a planta qual que ele vai ter que assinar, e até para ele ter a ciência de exatamente onde está a vaga dele, a ideia é que ele assine as 4 plantas. Então tem a planta de contrato do apartamento, mais 4 plantas das vagas, e essa planta do quadro de vagas, que essa é só para ele situar onde está a vaga. E o que a gente fez para conseguir vocês visualizarem melhor e acharem mais rápido? A gente dividiu a planta assim, colorida, para vocês conseguirem entender os pavimentos em que ele se encontra. E como a gente dividiu para vocês até encontrarem mais rápido, e qual foi a nossa lógica para facilitar inclusive para vocês? A gente dividiu esse quadro em cores. E também aqui vocês conseguem ver as 6 unidades, né? Então você tem a final 1 bloco A, final 2 bloco A, final 3 bloco A, final 1 bloco B, final 2 bloco B e final 3 bloco B. E aí você tem, por exemplo, a unidade 21ª, final 1A. Então vocês conseguem saber pelo verde, por exemplo, que ele está no terceiro pavimento, a vaga da pessoa. Você vai na planta do terceiro pavimento, localiza e mostra para ela onde está a vaga. Exato, e a gente sempre priorizou as vagas, os apartamentos com um ticket, né, maior. Então, os de 95 metros, a maior parte deles estão com vagas soltas e algumas vagas presas, e os de 83 são as vagas presas entre a mesma unidade. Então, para vocês identificarem isso certo, a gente colocou um asterisco. Então, final 1A e 1B, por exemplo, todas as vagas estão com um asterisco. Quer dizer que elas estão com vagas presas entre elas. São os apartamentos de 83. O importante é reforçar que são vagas presas na mesma unidade. Então, eu tenho uma unidade de 83 metros, que tem 2 vagas, e a vaga é presa na mesma unidade. São as 2 vagas da mesma unidade. Não há vaga presa entre unidades. Sempre a mesma unidade. E aí, no apartamento de 95 metros, os apartamentos mais altos e os mais baixos ficaram com as vagas soltas. Então, por exemplo, aqui no 2D, né, a gente tem aqui do 26º até aqui o 11º com vaga solta. Aí do 10º até o 5º, a gente está com vaga presa. Então, para vocês entenderem essa dinâmica, acho que todo mundo entendeu ali no treinamento. E aqui a gente tem o nosso memorial descritivo para vocês, porque também sempre o cliente quer entender o que ele vai realmente receber, né? Então, parte de cozinha, área de serviço e banheiros, a gente entrega o porcelanato no piso, né? A gente entrega revestimento na parede, na cozinha, na área hidráulica, tá? Então ali na parede sobre a bancada, como também na área de serviço, na área onde tem o tanque. E nos banheiros a gente entrega o revestimento céramico em toda a área do box. As demais paredes são todas em pintura branca ou um rodapé em porcelanato também. No caso da cozinha, a gente entrega a bancada em granito no preto São Gabriel com a cuba inox. No área de serviço é um tanque de louça. E nos banheiros é uma bancada no Itaúnas, no granito Itaúnas ou Siena, com uma cuba de louça embutida. E a gente também entrega os vasos sanitários brancos, né, com a caixa acoplada. Aí aqui na sala, no dormitório e no terraço, a gente entrega o piso no contrapiso, né, porque a gente entende que esse cliente ele gosta, né, de escolher ali ou vinil com laminado ou porcelanato para colocar. Tem o piso de madeira. Tem o piso de madeira também, é um cliente que ele vai, às vezes, criar alguma coisa mais específica, com as pinturas em branco na parede. E aqui no caso do terraço social, a gente entrega a bancada do preto São Gabriel, com a cuba inox e também com a churrasqueira a gás. E aqui no terraço técnico é só uma área técnica, então é um piso cimentado com a textura da pintura da fachada. Então, como existe uma integração entre sala e terraço, o terraço também é na pintura branca.
Aí aqui a gente quis muito pontuar para vocês, a gente apresentou isso no meeting, nos treinamentos, para vocês entenderem essa questão de valor, né? A gente está com 2 concorrentes próximos ali a nós, que são produtos bons também, então são bons condomínios completos que entregam ali essa área de lazer, mas a gente quis expor para vocês os diferenciais, até para na hora que o cliente estiver na mesa, que com certeza ele vai passar no concorrente também, mas vocês explicarem, por exemplo, numa planta de 83 e de uma 85, a diferença entre elas e ele entender a diferença realmente de valor entre uma planta e outra. Acho que é um ponto super importante, acho que você já sai, não se fala do mesmo produto, né, de saída. Acho que fica muito claro para a gente que não são concorrentes diretos, né? Aqui a gente está falando de um apartamento de 3 suítes, aqui a gente está falando de um apartamento de 2 suítes. Né? Então, quando você já sai de casa, você já vê, aqui, na verdade, desculpa, falei besteira, é de um apartamento de 1 suíte, com um banheiro que atende aos outros 2 quartos e também a área social. Né? Então, é o que eu falei, aqui são produtos completamente diferentes. O que a Paula falou, a gente tem um condomínio, essa é uma planta mais, uma planta que já vem de muitos anos, é uma planta que acaba sendo repetida sempre, não tem muita inovação. O próprio condomínio também é um condomínio é um condomínio que tem o seu lazer, uma área grande, tem o seu lazer, mas não é a mesma, não estamos falando do mesmo produto, são produtos completamente diferentes. Aqui é 3 dormitórios, 3 suítes. Aqui é 3 dormitórios, 1 suíte e um banheiro compartilhado que ainda faz o papel de lavabo. Né? Quando você olha a dimensão de quarto, acho que isso que a Paula queria colocar, acho que as meninas até colocaram ele meio que amplo aqui, mas na verdade se você trouxer ele para cá, você vai ver que é um espaço grande que você perde aqui. Aqui é um quarto que você tem, até as dimensões não são as dimensões de um quarto, hoje que seria aprovado na legislação, um quarto menor do que pelo que a gente levantou, né? Me parece um quarto menor do que hoje você tem de metragem. Então, um quarto que vai caber um berço, né? Um quarto que para um recém-nascido é um bom quarto, mas depois quando a criança cresce ele acaba ficando um quarto mais apertado, então ele é um quarto mais volante, algo mais com cara de escritório, uma coisa desse gênero. No pior cenário você vai colocar alguém aqui dentro. Tá? Aqui não, porque a gente está falando de um quarto onde você consegue colocar 2 camas. São dinâmicas diferentes. Esse é um apartamento que não entregue com uma churrasqueira a gás, um apartamento que não tem grill, são coisas diferentes. Não se conversa. Acho que é muito importante vocês entenderem e conseguirem trazer isso, tangibilizar isso para o seu cliente. Né? O cliente quer um produto de entrada, 3 dormitórios, com uma suíte mais simples, parte das vagas dele estão ali meio que ao tempo, não tem uma cobertura, mas o cara vai ter que caminhar na chuva, dependendo do tipo do apartamento do cara. A área de lazer é uma área mais espartana, um pouco mais simples. Esse é o produto do cara. Às vezes não vai caber no bolso para o cara tem um produto desse. Mas ele precisa entender essas diferenças, isso é muito importante. Quando a gente coloca isso, nessa sobreposição, dá para você perceber bem aonde você ganha e aonde você perde a área. Exatamente. E aí, continuando, né, a ideia das áreas comuns é justamente expor essa diferença, né? Onde, tem um programa, tem a piscina, tem o salão de festas, pode ter o salão de jogos, mas o que ganha, assim, né, elas são um cliente que se for mais exclusivo, né, quiser coisas diferenciadas, porque é um produto que já vem há muito tempo acontecendo, né, e a gente tentou trazer grandes novidades, como 2 casas de campo, um boliche, uma piscina na cobertura, uma cadeira. Percepção de valor, né, Paula? Isso aqui é um produto que é um picola do que acontece no nosso mercado há 20 anos. Você tem a piscina, você tem a quadra normal, a piscina normal, sobrou um espaço, vamos fazer uma pista de Cooper, que tem um espaço maior, e aí é uma área de lazer mais barata, né? Uma pista de Cooper, ou um xadrez grandão, que também é uma área mais barata, um xadrezão ali dá um volume, mas não é caro. Então, de novo, é o que eu falei, um condomínio mais espartano, com um programa que vem se repetindo há 10, 20 anos. Né? Quando a gente fala do nosso, a gente tenta inovar. Quando você compara as áreas de lazer, por isso é a percepção do valor que você tem no empreendimento. Uma Inglês Pool custa minimamente aí seus 400, 500 mil reais uma piscina como essa. É uma piscina caríssima. Comparado a uma pista de Cooper, comparado a um xadrez,
são coisas que de percepção de valor não se comparam. Se eu montar uma casa como essa, também é caríssima, equipada, a quantidade de piscina, uma piscina no rooftop é caríssimo de ser feito, um boliche com equipamento profissional é caríssimo. Então isso é percepção de valor. Teu cliente tem que ter isso de uma maneira muito clara, vocês têm que passar isso para o cliente. É percepção de valor, é o que você tem dentro do teu apartamento, entre 3 suítes com lavabo e uma suíte sem lavabo, e o que você entrega junto na sua área comum. É muito importante vocês conseguirem tangibilizar isso para o cliente, porque realmente são produtos completamente diferentes. Completamente diferentes. E a mesma ponto a gente quis expor isso nas plantas de 95 metros, né? Eu acho que um ponto super importante também para se colocar é a exclusividade. Né? Então, você colocando o tamanho de uma piscina do concorrente versus o tamanho da nossa piscina, a gente tem uma piscina enorme com uma borda infinita de 31 metros. Só falando da piscina de baixo, não vou nem falar da piscina de cima em todo o complexo. Mas é uma piscina para ser compartilhada por uma única torre. É uma única torre que usa essa piscina. É uma estimativa de 140 unidades, você vai ter 560 pessoas desse condomínio usufruindo dessa piscina dividida em toda a área de lazer. Quando você olha para o outro empreendimento, a gente está falando em quase 2.000 pessoas, são 3 torres compartilhando essas áreas de lazer. Então, de novo, o perfil do cliente. Quem quer exclusividade, quem quer estar num condomínio único, que entregue para ele qualidade, ele vai olhar para o sonho galeria. Exato. E isso a gente também pode buscar no nosso, na planta de diferença entre 95 metros também. Onde a gente tem a mesma metragem, né, com 4 dormitórios e 3 suítes, e aqui no caso a gente tem 3 dormitórios com uma suíte, né? Esse daqui é um outro concorrente também, ali na região. O decorado dele está muito bonito, ficou um decorado muito bacana, mas também é exatamente isso. A gente está falando em 3 dormitórios com uma suíte, ele tem uma configuração um pouco mais diferente, acho que meio muito decorado cozinha, meio que você tem que entrar pela varanda para poder chegar na cozinha. Ele é uma planta que ficou diferente, o decorado está muito bacana, mas é uma planta, não é uma planta usual, uma planta diferente mesmo, né? E quando a gente vem para cá de novo, né, uma planta que a gente está falando nesse 4 dormitórios ali, 3 dormitórios, uma suíte, com a opção de virar 2 suítes com sala ampliada, quer dizer, 94 metros, que se eu for fazer um comparativo direto, ele vai bater com o meu 83, que é 3 dormitórios, 3 suítes, que eu abro mão de uma suíte e viro 2 dormitórios com 2 suítes com uma bela sala ampliada. Então, esse bateria muito de frente, inclusive, ele não tem roupeiro, eu teria no meu 83 metros, eu teria 2 suítes com roupeiro. Se eu for comparar na metragem, aí não tem comparativo, eu estou falando em 4 dormitórios com 3 suítes. Isso aqui atende a tua família, a família da pessoa pro resto da vida. Ela consegue viver aqui com 2, 3 filhos pro resto da vida dela, muito bem abarcados, muito bem suportados por tudo que o condomínio entrega, com uma planta maravilhosa, uma planta que dá realmente amplitude. Exato. E aí, mesma coisa nas áreas comuns, né? Não, aqui é muito similar. Ali também tem aqui uma torre única, um latilhado, são pouquíssimas unidades, no caso deles são 56 unidades. Então é um prédio menor, é um prédio diferente do nosso, ele tem aí um problema de desequilíbrio, porque também quando você tem muito pouca unidade, o valor do teu condomínio fica muito alto. Eu não sei qual é a conta de condomínio dele, mas isso vai acabar dando uma pesada, mas ele tem as áreas comuns até completinhas, né? Ele tem aí uma beach arena, ele tem algumas coisas legais, é um condomínio bacana, acho uma plantinha legal e tal. Mas, de novo, não se compare com o que a gente entrega no nosso condomínio. Né? São produtos diferentes. O que a gente entrega realmente é um produto que a gente não encontra no mercado de Mogi, e é muito legal a gente fazer esses comparativos, não para falar do concorrente, sim para dizer que são públicos diferentes. Quem compra o empreendimento passado que a gente estava vendo aqui, de 85 metros, não conversa com o nosso apartamento, são públicos diferentes. É a mesma coisa que quando eu falo na planta de 93, que o concorrente versus a minha de 95, e quando eu falo das áreas comuns. A gente não está falando do mesmo cliente. Exatamente. E aqui para a gente concluir, né, a gente quis expor para vocês todo o enxoval que a gente está entregando para vocês quando vocês querem trabalhar e encantar o cliente, né?
Então a gente, né, reformou o nosso estande e trouxe outras novidades para dentro dele, né? Posso falar uma coisa, Passa? Eles foram muito felizes na mudança que a gente fez ali no layout, mudou completamente a cara do stand. Acho que ficou um stand lindo, tá maravilhoso. E quando a gente fala de experiência, a gente teve muito cuidado para que pudesse, acho muito importante no nosso papel como incorporador, né? A gente está falando de um produto diferente, a gente encheu de área comum, fez um negócio bacana, pensando em produtos diferentes, pensando em que a gente podia fazer no detalhe para encantar. E é muito importante conseguir tangibilizar isso para vocês na hora de vender. Então, quando a gente criou aqui todo o caminho, que é muito similar ao que era do Suma, mas a gente acabou melhorando isso, né, tentando melhorar a experiência, quando a gente fala o que? Você está recebendo um cliente aqui por aqui na recepção à entrada, nós ampliamos a entrada, iluminamos essa entrada para que houvesse um destaque maior. A gente teve algumas pessoas falando para a gente que a recepção estava um pouco mais apagada, um pouco mais escondida, então a gente quis trazer isso para cima e acho que a gente conseguiu de uma maneira legal, né? Quando você entra aqui, você tem a área da maquete, na área da maquete, você tem a maquete aqui do Master Plan e aqui a maquete da Torre do Sorro, e aqui o video wall que pega daqui até aqui, abarcando as ruas, tem esse video wall imersivo para vocês poderem vender o produto. Então entrar, falar do bairro planejado, conseguir mostrar para ele tudo que está acontecendo no entorno, complementarmente as imagens, trazendo para ele, tangibilizando essa situação. Passando para cá, a ideia é que tem uma maquete, a gente fez uma maquete que está maravilhosa, uma maquete grande, mostrando realmente toda, uma maquete que sobe, consegue mostrar toda a área comum, para que vocês possam fazer uma boa venda. Junto com essa maquete, a gente tem todas as imagens do video wall. A ideia é que, após ele ser impactado pelo bairro planejado, passar pela maquete, ele saia, ele vem até o elevador imersivo, e aí a gente também ampliou esse elevador, né, Paulinha? A gente tinha feito o primeiro elevador para o Soma, trouxemos a experiência do elevador, foi um sucesso. A gente melhorou essa experiência do elevador, e aí a ideia agora, quando você entra, acho que o elevador ficou mais imersivo, ficou melhor, a gente fez um elevador maior, mais amplo, para poder receber mais gente na experiência. A gente começa com essa experiência como se você estivesse voando pela cidade, chegando até o empreendimento, você entra dentro do empreendimento, vocês tiveram essa experiência, sobe até a cobertura onde você tem a piscina no rooftop, vê o nascer e o pôr do sol durante essa experiência toda, e depois a gente consegue te levar até o seu andar para que você consiga ter a percepção da visão do teu andar. É muito importante para você passar para o teu cliente, quando você estiver no elevador, a tua vista, né, a altura dos seus olhos, a gente vai ter essa marcação na parede, é para mostrar exatamente como seria a altura do piso. Então é onde estiver marcado na parede, que é mais ou menos a altura dos olhos, é onde vai ser o piso da unidade. Caso você queira saber, tem alguma coisa que vai estar na frente ou não, vai ser nessa altura demarcada na parede. Quando a gente coloca um drone, a abertura do drone é maior, então você coloca em uma determinada altura, que seria o pé direito da unidade, né, onde seria o piso. Ele está ali, ele abre, então você acaba tendo essa visão lá para baixo e para cima. A gente tenta marcar aí para vocês poderem ter essa percepção exata de onde é o piso dessa unidade. Saindo do elevador, ele vai para um hall íntimo, imitando o hall, como seria o hall da unidade, né? E aí do hall ele cai para dentro do decorado. Esse decorado está maravilhoso, os meninos foram muito felizes, parabéns de verdade, o decorado está assim, é encantador de verdade. A ideia é, então ele teve aqui a imersão no bairro, passou pela maquete, entendeu o prédio como tudo, com implementar as imagens imersivas do video wall, entrou no elevador, conseguiu entender como é que é a visão do apartamento dele, subiu até o rooftop, teve toda essa experiência. Foi no decorado, sendo no decorado, ele vem para cá para a experiência, para o Ribeira Experience, onde a gente traz para ele um óculos imersível 3D, a experiência de visitar no metaverso as áreas comuns do empreendimento dele. Então ele vai poder visitar a piscina, ele vai poder visitar o complexo esportivo, ele vai poder visitar a piscina no rooftop, ele vai poder, com óculos, a família sentada no sofá, vendo na televisão toda a experiência que o pai, ou a mãe, ou o filho vão estar vivenciando com esse óculos. É muito legal e a ideia é de levar ele dentro dessa experiência para dentro do futuro apartamento onde ele vai morar. Exato. Tá bom?
Gente, obrigado, ótimas vendas para vocês. Vamos fazer desse produto mais um grande sucesso de Mogi, que a gente ainda tem muita coisa para lançar no que vem. Tá bom? Obrigado, viu? Obrigada.